Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer que o sentimento é recíproco, viu, pastor? Nós temos o pastor, né, tanto eu como minha família, temos o pastor em alta consideração também, né? Então, eu quero agradecer desde já o convite, a paciência que teve comigo durante alguns anos que eu estive aqui. Quando a Sônia chamou os irmãos para dar testemunho, eu pensei em vir também. Eu conheci essa igreja há 30 anos, né? 30 anos. Eu acho que era que estava aqui há 30 anos atrás. Samuel? Não, Samuel veio depois, né? Veio depois. Ninguém? Eu sou mais velho. Cristiane e Cristina, olha só. Eu lembro que eu vim a primeira vez, né? Aí Cristiane e Cristina estavam lá no púlpito, que elas eram do Ministério de Louvor. Aí no domingo seguinte foram apresentar os visitantes e eu não levantei. Aí Cristina e Cristiane puxaram uma com a outra. Aquele lá não é visitante também? Aí eu falei, não estou mais me considerando visitante. Isso foi em 95, né? Exatamente há 30 anos passados, né? E Deus abençoou a minha vida aqui. Pastor Silvio, o senhor também ministrou no meu casamento. Não sei se lá no meu casamento foram 3 pastores: pastor Paulo, pastor Magdiel e pastor Silvio, né? Então na minha ordenação também, né? E eu acho que pastor Silvio fez parte aí de toda a minha trajetória aqui também, né? E os irmãos também. É uma alegria muito grande estar voltando aqui. Eu acho que tem 5 anos que eu não venho aqui, né? Acho que é por aí, uns 5 anos. Sem contar, claro, com o aniversário aqui da posse do pastor. Mas eu vim aqui hoje com a Penha, minha esposa, vocês conhecem, e com a minha mãe. Minha mãe alguns conhecem, outros não. Aquela senhora bonita ali, ó, parece comigo, todo mundo diz, né? Por isso que eu sou bonito assim. Olha lá, bonito e convencido, né? Minha mulher também fala isso, que eu sou bonito, né? Convencido não. Irmãos, sem mais delongas, o tema que os irmãos propuseram aqui para esta noite, para este aniversário, é seguidores do caminho, e a esperança não nos decepciona. Eu quero refletir aqui com os irmãos, juntamente com os irmãos, sobre este caminho. O caminho que nós entendemos, que nós consideramos estar fazendo parte dele. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, igreja formada por aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós não estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, nós não estamos aqui nem mesmo porque quisemos estar aqui. Eu estou vendo aqui a Palominha estava nessa época, né, Palominha? Palominha 30 anos atrás também estava aí. Desculpa o Palominha, mas era Palominha naquela época, né? Eu acho que continua sendo. Tá certo. Então, meus irmãos, esse caminho é o que nós trilhamos, e não trilhamos por mérito próprio, porque nós queremos, mas porque nós fomos chamados. Porque Deus nos chamou. E nós respondemos a esse chamado de maneira positiva. Falando do caminho, todos nós conhecemos o que significa caminhar por uma estrada. Vamos imaginar uma estrada. Uma vez eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu gosto muito de contar essa história. Eu fui a um sepultamento de um amigo, lá de Banco de Areia, né? Na verdade, ele não era de Banco de Areia, mas a esposa dele frequentava a nossa igreja algumas vezes, e ele era católico, mas era o católico mais crente que eu já vi, mais crente do que muitos crentes, né? E nós conversávamos muito. Ele era um ex-policial, ele tinha passado por um momento muito difícil, em que ele foi abordado por bandidos e recebeu uma rajada de tiros e sobreviveu. Mas certa vez ele estava próximo lá à igreja, assaltaram ele, viram a arma
na sua cintura e deram um único tiro, o matou. E nós fomos ao sepultamento desse jovem, ele tinha pouco menos de 40 anos. E nessa empreitada eu peguei uma carona, estava sem carro, peguei uma carona com um irmão que estava com um furgão, um carro totalmente fechado, só tinha abertura na cabine mesmo, na cabine do motorista. E eu, para poder ir ao sepultamento, eu fui na parte de trás. Tudo escuro, tudo fechado. Eu quase sem poder respirar. E eu de vez em quando batia, vai devagar aí porque tá balançando muito, né? Se a polícia tivesse parado a gente, eu tava perdido, né? Mas foi o único jeito de eu ir naquele sepultamento. E eu não sabia para onde estava indo, como estava indo, eu só confiava numa pessoa, que era o motorista. O motorista sabia o caminho, sabia exatamente por onde ir, e eu estava indo com ele. E chegamos lá no destino para o qual nós estávamos indo. Existem caminhos, meus irmãos, que são perigosos. Ladeiras, íngremes. Quem já viajou por lugares desertos ou estradas pouco seguras sabe a diferença que faz ter uma boa via pavimentada, iluminada e protegida. Vamos imaginar aqui você ir para Saquarema, lá onde eu moro, né? Você vai para Saquarema, tem dois caminhos. Um caminho é pela BR-101, via Lagos. O outro caminho é pela Avenida Amaral Peixoto. A Avenida Amaral Peixoto até Maricá tá bom, né? Mas depois que você chega em Saquarema, parece que você está entrando em outro mundo. Estrada esburacada, mal iluminada, sem acostamento, e você vai, principalmente quem não conhece, não sabe se vai passar por alguma situação difícil, por alguma situação de risco. Na vida espiritual, meus irmãos, nós também passamos por dificuldades. Há caminhos, muitos caminhos, melhor dizendo, diante de nós, mas nem todos os caminhos levam ao lugar certo. Certa vez eu escutei de um líder religioso, ele dizendo, olha, quando você vai ao Cristo Redentor, você pode ir pelas paineiras, você pode ir pelo bonde, você pode ir por todos esses caminhos, e todos os caminhos levam ao Redentor. Querendo dizer que todos os caminhos que nós percorremos nos levam a Deus. E de fato isso acaba sendo verdade. No fim das contas, todos nós vamos nos encontrar com Deus. Seja para que Ele diga, vinde benditos de meu Pai para o caminho, para o meu descanso, para o lugar eterno, ou não vos conheço. Meus irmãos, Isaías, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias. No livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 35, eu vou ler apenas 3 versículos. Os versículos. E eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo sobre, neste tema, seguidores do caminho. A esperança não nos decepciona, mas seguidores do caminho da santidade. Isaías capítulo 35, de 8 a 10. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, para que Tu fales, ó Deus, aos nossos corações, para que, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações encontre, ó Deus, o propósito para o qual ela foi designada aqui nesta noite, Senhor. Que os nossos corações estejam completamente abertos, ó Deus, e preparados para receber
a tua palavra, ó Deus, e recebendo a tua palavra, colocá-la em prática segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o caminho que nós hoje estamos dizendo que percorremos é um caminho que foi preparado por Deus para nós. Em Isaías 35, o profeta, ele está falando para nós de um caminho preparado por Deus, não construído por homens, mas estabelecido pelo Senhor. Se nós formos ler todo o livro de Isaías, na verdade, se nós formos ler o Antigo Testamento, nós vemos um povo rebelde. O povo de Israel, chamado povo de Deus, naquela época, era um povo totalmente rebelde. Um povo que quando saiu de Israel, ou quando saiu do Egito, murmurou diante do Mar Vermelho, murmurou depois de atravessar o Mar Vermelho, murmurou quando faltou água, murmurou quando faltou comida, seguiu outros deuses, fez bezerros de ouro, seguiu Baal, seguiu Astarote, teve reis que foram corruptos, teve reis que se afastaram do caminho do Senhor, não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Um povo totalmente distante. E o povo que sofreu o juízo de Deus por causa da sua rebeldia, por causa da sua teimosia. Nós vemos aqui no capítulo 34 de Isaías, que Deus se indigna contra as nações que não ajudaram Israel, inclusive, que foram contra Israel. Edom, que não acolheu Israel, não deixou Israel passar pelas suas terras quando estava indo em direção à terra prometida. Nós vemos muitas outras nações que foram contrárias a Israel, mas ainda assim Deus permanece firme e fiel à sua aliança. Ele percebe em Israel que havia pessoas ali que queriam seguir o caminho do Senhor, que permaneceram firmes. E a palavra que eu tenho para os irmãos nesta noite: celebramos hoje 36 anos desta igreja. Lembramos que não estamos em qualquer estrada, não estamos em qualquer caminho, não estamos perdidos. Esta igreja não está perdida. Esta igreja está trilhando o caminho. E quando nós seguimos em direção ao Novo Testamento, entendemos que este caminho tem nome e rosto. É Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira verdade que encontramos nesse texto é que o caminho, ele é dado por Deus. Quando nós vemos Isaías falando de um caminho, ele estava se referindo ao caminho imediato que levaria aquele povo de volta a Sião. O povo que estava indo em direção à Babilônia seria exilado, sofreria tudo aquilo que o povo de Israel sofreu. A cidade foi invadida. Nós vemos o profeta Jeremias também olhando para a cidade, vendo uma cidade totalmente destruída. Na segunda parte de Isaías, a partir do versículo 39, já no período exílico, nós vemos Isaías profetizando para já um outro Isaías, como nós aprendemos, profetizando para um povo que estava cativo, exilado. Mas neste momento nós vemos Isaías dizendo ao seu povo: olha só, não se preocupem. Onde você está vendo deserto, onde você está vendo sofrimento, onde você está vendo dor, haverá ali uma estrada, um caminho que será chamado caminho santo, caminho de santidade. Esse caminho não é uma invenção humana, não é construído por homens. Não foi o pastor Silvio que nesses 36 anos conduziu esta igreja neste caminho. É claro que foi feito através dele, através de cada um que está aqui. Mas nós entendemos que este caminho, se o pastor Silvio não estivesse em consonância, ligado
atrelado, conectado à pessoa e à obra de Jesus Cristo, esse caminho sofreria, essa caminhada seria fracassada. O caminho não fracassa. O caminho não é feito por homens, mas é dado por Deus. É revelação e provisão divina. No Novo Testamento, como eu disse aqui, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. O que Isaías antevia de forma simbólica aqui, no texto de Isaías, Jesus realiza de forma plena. Não é humano, é divino. E é um caminho também preparado para os redimidos. Um caminho preparado para os redimidos. Olha o que diz o versículo 8: haverá ali um caminho bom, caminho que se chamará caminho santo, ou caminho de santidade. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Esse caminho então é dado por Deus. Deus está convocando você há 36 anos a trilhar por este caminho. E se você está aqui hoje e ainda não trilha este caminho, ainda não está conectado neste caminho, ainda não está caminhando por este caminho, não perca tempo. Não perca tempo. Este caminho foi feito para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O caminho, então, é exclusivo dos redimidos. Apenas os santos, os redimidos, podem andar por ele. Quem são os santos? Quem são os redimidos? Os santos são aqueles que foram separados por Deus para andarem neste caminho. Igreja, vocês são os santos que foram separados por Deus para andar neste caminho. Vocês foram escolhidos por Deus para aqui neste lugar, na Chacrinha, em Vila Valqueire, nessa comunidade, fazer a diferença. Mas para que você faça a diferença é necessário viver uma vida de santidade, pois este é um caminho santo. E como você entra neste caminho? Através da obra de Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu para que você tivesse vida e tivesse uma vida plena. A vida dele nos alcança a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Diz assim: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença de Deus, para entrar onde Deus está. Como? Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. A obra de Cristo é que nos dá o acesso direto à presença de Deus. O caminho é a própria pessoa e obra de Jesus Cristo, inaugurada na cruz. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos a trilhar este caminho de santidade. Não há como ser igreja relevante, não há como ser uma igreja há 36 anos seguindo este caminho, como seguidores do caminho, sem que haja santidade de vida. Meus irmãos, precisamos de uma igreja santa. O mundo precisa olhar e ver nesta vida uma igreja santa, uma igreja que faz a diferença neste mundo, uma igreja que está preocupada, que está, melhor dizendo, ocupada em fazer a vontade de Deus, em alcançar vidas, em servir pessoas, em acolher aqueles que estão sofrendo, em buscar, como Jesus, alcançar aqueles que estão perdidos. O caminho, ele nos leva a uma vida de serviço. Ele nos leva a uma vida de serviço. Esse caminho não é um caminho tortuoso. Muitas vezes pode parecer que este caminho seja um caminho difícil.
Mas Jesus ensina para nós que é um caminho estreito. Um caminho estreito. Meus irmãos, vivemos hoje num mundo em que o evangelho está sendo relativizado. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito. O mundo tem oferecido aos nossos jovens, adolescentes, e tem gente que está pensando que é dentro de casa, aliás, é dentro de casa. Ou na rua, as crianças não brincam mais na rua. Por quê? Porque o mundo está na frente dos seus olhos. Irmãos, eu tenho cerca de... Vamos lá, 2 vezes 5, 10. 10, 3 vezes 2, 6. Cerca de 200 alunos em 2 escolas. Eu dou aula em Saquarema e em Rio das Ostras. E, meus irmãos, eu nunca vi um nível de distanciamento da realidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes como eu tenho visto hoje. Distanciamento da realidade. Quando você pergunta para um adolescente de 9º ano o que é verbo, ele diz assim, verbo? Quando eu digo assim, olha, nessa frase, o caminho é Jesus, onde está o verbo? O caminho? Não sabe. Por quê? Por falta de interesse. O foco deles está aqui, ó, é no TikTok, imediatismo. Eu lembro-me que há alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, a gente falava da realidade da informação, da tecnologia da informação entrando nas nossas mentes, de maneira que, por exemplo, quando a gente andava por um determinado lugar, a gente não tinha mais paciência de olhar para as pessoas, a gente não tinha mais paciência de ouvir uma mensagem, pastor, de 40 minutos. Eu já estou chegando a uns 20, né, por aí. Imagina hoje, né, o quanto os nossos jovens estão distantes da realidade. E trazer esses jovens e esses adolescentes requer de nós um compromisso que não pode ser adiado. Que não pode ser adiado. Demos graças a Deus quando foi proibido nas escolas o uso do celular. Mas ainda assim, eles usam. Porque eles chegam em casa 1h da tarde, 2h da tarde e ficam no celular até 3h da manhã e vão para a escola, chegam na escola 7h30 da manhã, depois de terem passado quase a noite toda sem dormir. Imagina como é que está a mente dessa criança. Mas enfim, este caminho requer de nós, então, trilharmos por este caminho, requer de nós compromisso com a santidade. Requer de nós uma vida diferenciada. Requer de nós mostrar para o mundo que nós temos uma verdade a ser vivida, que nós temos um caminho a ser trilhado, que nós temos alegria a ser desfrutada todos os dias na nossa vida. E precisamos chamar essas pessoas que não conhecem a Cristo, que não vivem neste caminho. Os impuros não passam por ele. Então, a fidelidade é algo que deve fazer parte da nossa vida. Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade aos nossos compromissos, fidelidade à verdade que nós vivemos no nosso dia a dia, todos os dias. O caminho, meus irmãos, versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Este caminho é um caminho de segurança. Nós andamos neste mundo e eu conheço bem o lugar aqui onde nós estamos. Confesso que de uns tempos para cá eu tenho ficado com medo de vir ao Rio de Janeiro. Não sei se esse medo é só algo, o Murilo é psicólogo, pode me explicar isso aí. Não sei se é algo que caminha em direção a uma síndrome do pânico, não sei, acho que não. Né? Mas talvez seja um medo real por aquilo que a gente vê pela televisão, né? Não que lá onde eu moro não tenha violência, não tenha problemas,
Nós vivemos em caminhos tortuosos, caminhos difíceis, enquanto aqui estamos. É certo que nós não... Jesus Cristo orou por nós, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos aqui cerceados pelo mal o tempo todo, pela violência, pela turbulência de uma vida sem segurança momentânea. Nós saímos da nossa casa e muitas vezes não sabemos se vamos voltar, o que pode acontecer. Os acidentes estão por aí, mas se nós não considerarmos que vamos voltar, a gente nem sai. Mas o caminho do Senhor, o caminho que Isaías está falando aqui, é um caminho no qual estamos protegidos, estamos guardados, porque Deus protege os seus filhos. Deus nos protege, Deus nos guarda. Nenhum perigo pode destruir os redimidos. Meus irmãos, nós sofremos, passamos por dificuldades, passamos por agruras nesta vida, doenças, enfermidades. Nós já vimos aqui nesta igreja pessoas que foram curadas, pessoas que não foram curadas, partiram. Quinta-feira nós estávamos orando pela neta de uma irmã que tem 15 anos e já teve que amputar a perna 2 vezes. A primeira vez amputou até depois do joelho, depois teve que amputar mais para cima, acima da virilha, próxima à virilha. E na quinta-feira a irmã chorando pediu oração, porque ela estava com um nódulo no pulmão e parece que esse nódulo já havia perfurado o seu pulmão. E nós oramos crendo que Deus ouve as nossas orações. Oramos crendo que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E foi dada uma palavra para a irmã, dissemos: irmã, Deus tem a última palavra. Essa menina, na quinta-feira, estava no CTI, aguardando uma cirurgia que faria no dia seguinte, para... Eu não sei exatamente, essa neta, ela descobriu depois que tinha essa neta. Ela mora lá no Maranhão, mas ela estava desesperada, com o coração angustiado, dizendo, olha, chegou a dizer assim: pastor, minha neta está sofrendo muito. Minha neta está sofrendo muito e a gente não deseja a morte. Mas muitas vezes a gente pensa que aliviar o sofrimento é melhor partir e estar com Cristo para aliviar esse sofrimento. Eu falei: calma, irmã, Deus tem a última palavra. Se for o melhor para ela, vai ser isso que vai acontecer, mas se não for, isso não vai acontecer. No dia seguinte, essa irmã me liga, me pede para ligar para ela. Eu ligo para ela e ela disse: pastor, ela tinha ido para o centro cirúrgico. O médico estava aguardando um exame ficar pronto. E quando ele recebeu o exame, ele falou: olha, não tem mais nada. Só tem uma manchinha aqui no pulmão. Só tem uma manchinha aqui no pulmão. Ela não vai mais precisar fazer a cirurgia. Mas e se Deus não tivesse ouvido a nossa oração? Deus seria menos Deus do que nós pensamos? Quando Deus não ouve as nossas orações do jeito que nós entendemos que deve ser, será que Deus é menos Deus por causa disso? Não! O caminho que Deus nos dá, que Deus nos faz trilhar, é o caminho que nos leva a Sião, que nos leva à vida eterna, que nos leva à vida de verdade, a vida que nós estamos ansiando. É claro que nós queremos que Cristo volte, né, e leve todo mundo, sem que a gente precise passar pela morte. Sem que a gente precise passar, como diz a canção, pelo rio, que nos leva até lá. Mas pode ser que venhamos a passar. Este caminho nos traz segurança.
Esse caminho, ele é guardado pelo Senhor. Esse caminho nos leva à alegria eterna. Este caminho é Cristo. Ele é o nosso acesso ao Pai. Ele é a nossa vida. Ele é aquele que nos dá vida, e vida de verdade. E quando nós trilhamos este caminho, pode acontecer o que for, estamos seguros, estamos salvos. O nosso destino é Sião. Alegria e júbilo subsistem em meio à tristeza e à dor. Em meio à tristeza e à dor. Você está nesse caminho? Igreja Batista Memorial de Vila Valqueire, há 36 anos, seguidores do caminho. A esperança não nos decepciona. Fale comigo. A esperança não nos decepciona. Você pode ser decepcionado por qualquer um que está aqui. Qualquer pessoa que aqui está pode te decepcionar. Mas tem um que não te decepciona. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando alguém te decepciona, sabe o que você faz? Perdoa. Perdoa, porque isso é condição para você ser perdoado. Perdoa os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Como é que é? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também o nosso Pai Celestial não nos perdoará. É isso que diz lá no no capítulo 6, versículo 14 de Mateus, na oração do Pai Nosso. A gente lê até ali, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Mas Jesus continua, porque se vós perdoardes aquele que vos ofendem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoarem, é condição. Mas Cristo não nos decepciona. Esse caminho é Cristo. Imagine uma família que faz uma longa viagem de carro. No meio da estrada eles enfrentam chuvas, buracos, estradas escuras e até perigos inesperados. Mas eles não desistem. Por quê? Sabem o destino final. Qual o destino final? É casa. Lugar de acolhimento, lugar de descanso, lugar de alegria. Sabe quando você está cansado? Eu vou sair daqui e vou lá para Saquarema. Deixar minha mãe em casa, né? Vou pegar aquela Amaral Peixoto lá. Estrada tortuosa. Mas por que eu não vou desistir? Porque eu vou chegar na minha casa, vou deitar no meu travesseiro e vou dormir. E vou dormir bem, hein? Olha que eu gosto de dormir. E amanhã acordar cedo para ir para a igreja. Amanhã temos um evento com as crianças à noite. De manhã a gente vai estar preparando as crianças para esse evento, a formatura de um trabalho que nós fizemos com as crianças de discipulado, 12 semanas de discipulado com as crianças. Inclusive, pastor, trago um abraço do pastor Elianai lá, é pastor da PIB de Jaconé, nossa igreja mãe, e da nossa congregação lá também, né, que a congregação na qual estamos lá dirigindo. Mas quando chega em casa, a gente descansa, a gente encontra acolhimento, alegria, segurança. Quando finalmente chegam, todo o cansaço da viagem é esquecido. A alegria da chegada supera todas as dificuldades do percurso. A caminhada cristã é assim. Isaías 35 nos mostra que o caminho da santidade não é sempre fácil, mas é seguro. Não é fácil, mas é seguro. É protegido pelo Senhor e leva a um destino glorioso. Sião, a presença eterna de Deus. Portanto, você que é membro dessa igreja, se você está pensando em desistir, olha o que você vai perder. Não desista. Continue. Não é fácil, mas Deus vai estar sempre contigo. Ele promete isso, Jesus promete isso. Quando ele diz assim, olha, portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando é que Ele está conosco? Todos os dias até a consumação dos séculos. Em que momentos? Todos os momentos. Você não está sozinho, mas você precisa estar no caminho, fazendo discípulos, alcançando vidas, trilhando um caminho de santidade, trilhando um caminho de vida, trazendo, conduzindo outras pessoas para esta vida. Eu vi pessoas aqui dizendo: olha, eu fui discipulado pelo fulano, eu fui discipulado pelo cicrano. Parece que Murilo, ele discipulou um monte de gente aqui, né? Murilo era um maluco que vivia entrando nas casas, desculpa, pastor Murilo, ele vivia entrando nas casas por aqui, batendo nas portas, e entrando nas casas de todo mundo e falando de Jesus. Era assim que ele fazia, eu lembro disso, né, Sônia? Ainda é, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E está aí um monte de gente que foi discipulada, que foi ensinada. E Deus está chamando você para conduzir muitas e muitas pessoas por este caminho. Eu quero desafiar você, igreja. 36 anos nesse caminho, não é hora de parar nem de se desviar. Está pensando em se desviar? Você que é jovem, olha aí, você que é jovem, adolescente. Usa o teu celular como ferramenta para a glória de Deus. Não é proibido usar celular, mas pensa que tem coisas muito maiores que podem fazer a diferença na tua mente, no teu coração. A palavra de Deus é a maior de todas. Usa para a glória de Deus a ferramenta que você tem nas mãos. Não se desvie, continua firme. O texto nos lembra que esse é o caminho de santidade. Não podemos viver de qualquer maneira. O mundo nos ensina a viver de qualquer maneira, mas a palavra de Deus nos ensina a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É viver uma vida de santidade. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Você quer ver Jesus se manifestar na tua vida? E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Muitas vezes nós não temos experiência com Jesus porque não queremos obedecê-lo. Queremos viver uma vida cristã meia boca, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Uma vida de domingo, cristã de domingo. Ser crente só na igreja. Até esse conceito de ser crente na igreja está errado, porque a igreja não é este lugar aqui. Igreja somos nós, e nós somos igreja quando estamos reunidos e representamos a igreja lá fora. Não é viver de qualquer jeito. As pessoas têm que olhar para você e dizer: ali está um santo homem de Deus, ali está uma santa mulher de Deus, ali está uma santa criança de Deus, ali está um santo jovem de Deus, um santo adolescente de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver: fulano é uma pessoa diferenciada. Esse aí é crente de verdade. Estamos vivendo em tempos difíceis, em que nós temos quase 30% do povo brasileiro formado por evangélicos, mas esses quase 30% não mudaram o nosso país. O desafio é renovar então, meus irmãos, o compromisso com a santidade e com a perseverança, lembrando que o destino é Cristo, é a vida eterna. É estar para sempre na presença do nosso Deus. E talvez você esteja aqui sem estar nesse caminho. Você talvez esteja aqui também porque foi convidado por alguém que está no caminho. Isaías 35 é claro: os impuros não passarão por esse caminho. Fora de Cristo não há estrada segura, apenas atalhos que levam à morte. Provérbios vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Hoje há uma oportunidade de você entrar nesse caminho que é Jesus.
Ele não é aquele que mostra o caminho, Ele é o próprio caminho. O desafio é: não continue andando por estradas perigosas. Não continue andando por lugares que você não conhece, que talvez você acha que pareça caminho bom, caminho direito, mas se não for Cristo, é morte. Aceite entrar no caminho da santidade pela fé em Jesus Cristo. Eu quero desafiar então você, igreja, nesta noite. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. – 36 anos. Talvez você tenha 10, 5, 20, 30. Não sei quanto tempo você tem neste caminho. Eu quero convocar você a renovar o seu compromisso com Deus, com Cristo, nesta jornada de santidade, nesta jornada de perseverança. Renovar seu caminho, renovar seu compromisso de fé em Jesus Cristo. Fale com Deus agora. Não vou pedir para você se levantar, vir aqui à frente, levantar a mão. É você e Deus. Somente você e Deus. Fale com Deus agora. Senhor, eu quero permanecer. Permanecer. A palavra permanecer no grego é bastante interessante. Dá a ideia de uma cachoeira de pedras caindo sobre a sua cabeça e você fica firme ali embaixo. Não importa o sofrimento, não importam as agruras, você permanece firme porque Cristo te sustenta. Porque Deus está contigo. Por isso você persevera. Por isso você permanece. Não é porque você é forte, não. Nós somos fracos. Mas Paulo vai nos ensinar que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Coloca a tua vida diante de Deus agora e diz: Senhor, eu quero permanecer neste caminho em santidade, em fidelidade, compromisso contigo, alegria em te servir, alegria em fazer a tua vontade, mesmo em meio à dor e à tristeza. Mesmo em meio à dor e à tristeza. E você que ainda não conhece a Cristo, que ainda não entregou sua vida a Cristo, faça desta noite a tua noite, a noite do resto da tua existência, a noite onde começou a tua vida eterna, ao se entregar a Cristo e dizer: eu quero andar por esse caminho que é Jesus. Eu quero seguir este caminho. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos é trazida pelo profeta Isaías, ó Deus, e que nos dá certeza de que estamos no caminho certo. Certeza, Senhor, que não estamos sós. Não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco, mas que esse caminho também nos leva a um compromisso com a santidade, a um compromisso com a tua verdade, a um compromisso com a vida que glorifica o teu santo nome. Entregamos, ó Deus, nas tuas mãos as nossas vidas, para que o Senhor renove as nossas forças, para que o Senhor nos faça continuar para a glória do teu nome. E que venham muitos e muitos anos, ó Deus, desta igreja aqui plantada, militando, Senhor, contra as trevas, contra o pecado, militando, Senhor, contra tudo aquilo que leva as pessoas para o inferno, e agindo, Senhor, para a salvação de muitas e muitas pessoas, através da pregação
daquele que nos dá a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, que esta igreja seja abençoada por Ti. O pastor Silvio, Senhor, na condução desta igreja, seja usado cada vez mais pelo Teu Santo Espírito,